Queridas irmãs, queridos irmãos, uma boa noite a todos e paz aos nossos corações. Eu jamais vou cansar de repetir, no início das minhas falas aqui nesta casa, o prazer e a alegria que eu tenho de estar aqui e conviver com corações tão generosos e amigos como todos esses que eu encontro aqui nessa querida Vianópolis. Sempre é um prazer muito grande e agradeço sempre o convite. Bem, a nossa reflexão desta noite tem por base este livro aqui, Psicografia de Valdo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Seja feliz hoje. E nós vamos falar basicamente de um tema, como muitos outros, que na maioria das vezes nós não fazemos uma reflexão mais aprofundada sobre eles. É uma mensagem que o espírito Joana de Ângeles nos traz nesta obra, com o título O Tesouro da Oração. Quando nós fomos estudar esse tema, e descobrimos nesse estudo esse tesouro que é a oração. Oração que acabou de ser feita aqui, oração que nós fazemos de uma forma mais presente no nosso cotidiano, oração que nos permite esse contato, permite essa interação e essa integração com o Pai Celestial. Talvez nós ainda não temos uma noção muito grande ou o tamanho e a importância desse tesouro em nossa vida. Esse estudo, evidentemente que ele não vai dizer tudo sobre a oração, mas seguramente vai nos estimular a buscar ainda mais a literatura espírita na compreensão da importância da oração em nossas vidas. E a Joana de Ângeles, ela começa a reflexão sobre esse tema citando uma obra intitulada Abecedário Terceiro, de autoria de Francisco Ozuna, que é um sacerdote e místico espanhol do período renascentista, ali pelo século XV e XVI. E esse autor ele diz o seguinte: a primeira forma de orar é a que se situa no plano da fé. É como escrever a um amigo, compara ele. Ele diz que a segunda forma de orar, situada no plano da esperança, é como escrever a um amigo e esperar uma resposta. E a terceira maneira de orar, segundo ele, situada no plano do amor, é como se fôssemos pessoalmente à casa deste amigo. E ele completa: a primeira forma de orar, que é no plano da fé, é como um beijo nos pés. A segunda forma de orar, no plano da esperança, é como um beijo nas mãos. E a terceira forma de orar, no plano do amor, é como um beijo na boca. Nos diz o espírito Joana de Ângeles que, a despeito da antiguidade do conceito, exarado pelo Francisco, ele é atual para nós, apesar de seus 500 anos de existência. Por quê? Porque esse amigo que ele se refere é Deus, nosso Pai. E a oração deve ser dirigida a esse ser supremo que é Deus. Trata-se, continua Joana de Ângeles a nos falar, de um grito emocional na boca da aflição
encaminhada ao Pai Celestial. Como ato de restrita, ampla e ilimitada confiança. O que ela quer dizer para nós é que naquele momento, daquele grito emocional, daquela angústia, daquela dificuldade muito intensa que nós possamos estar vivendo naquele momento, é que nós encaminhamos essa oração ao Pai Celestial. É como se fosse um beijo nos pés. Noutras vezes, é uma descarga de angústia que necessita de um socorro imediato. É como se fosse o beijo nas mãos. E, por fim, é um elevo de gratidão em delícia de emoção. É como na nossa prece de início, tocados pela emoção e pelo agradecimento, é como se fosse o beijo na boca, né? Pela qualificação que dá aqui o Francisco Ozuna. Por isso, meus queridos, é que a oração, de maneira alguma, não se circunscreve-se, não se limita, não se restringe apenas ao ato de rogativa. E muitas vezes nós vamos na nossa oração até esse momento da rogativa. Mas também a oração é um instrumento de louvação, de louvar a Deus. E, por fim, de júbilo, de agradecimento pelo bem alcançado, em forma de reconhecimento. Então, nós podemos aí, com essas três situações, nos colocar na oração. Como é que está a nossa oração? Ela está só no plano da rogativa, ou ela se aprofunda um pouco mais para o plano da louvação, ou ela atinge também o plano do agradecimento? Porque muitas vezes, diante daquela primeira situação que nós falamos, desse grito emocional, dessa dificuldade muito, muito grande que nós estamos passando, nós só rogamos, nós só pedimos. E esquecemos de reconhecer nesse Pai Celestial o Criador de tudo, daquele que nos protege, que nos acolhe, que nos envolve na sua doce misericórdia. E muitas vezes esquecemos de agradecer, porque nós ainda temos uma dificuldade muito grande de agradecer. Porque nós, às vezes, agradecemos quando recebemos algum benefício. Quantas vezes nós passamos por uma dificuldade e não conseguimos agradecer por aquela dificuldade. E muitas vezes, bem entendida aquela dificuldade, nos faz dar alguns passos adiante. Nos faz superar um problema muito grave que estávamos passando. Aquela dificuldade, muitas vezes, nos abre a cortina do entendimento para uma situação que é muito difícil. Então, nós temos o hábito de agradecer quando nós recebemos algo que nós esperávamos em troca. Por isso que a oração, ela tem que ser entendida como essa ligação, esse contato, essa interação que eu faço com esse Pai Celestial. Porque orar é nós conseguirmos romper essas barreiras mentais que são limitadoras das nossas emoções e necessidades imediatas para alcançar os altiplanos, para alcançarmos o plano alto.
A Joana de Ângeles, ela quer nos dizer que muitas vezes nós estamos tão envolvidos nas nossas questões que procede em nós um desequilíbrio emocional tamanho que nós não vislumbramos algo maior, algo que possa nos colocar acima daquele momento de dificuldade que nós estamos passando. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem: eu estou sofrendo tanto que eu não consigo orar. Por isso as casas espíritas recebem muitos pedidos de oração. E aqui eu me lembro uma determinada oportunidade que eu estava passando por um conflito, por um desafio muito grande, e cheguei para minha mãe e disse a ela: mãe, pelo amor de Deus, ore por mim. Eu não estou conseguindo orar. Ela me olhou com aquela ternura de mãe e deu um sorriso de canto de boca e não me disse mais nada. E eu entendi que ninguém pode pedir mais por mim do que eu mesmo. Muitas vezes as pessoas falam assim: você podia me fazer um favor? Você podia pedir a alguém, né, por mim? E eu paro e penso e falo assim: mas não seria melhor você pedir? Porque você vai dizer com toda a sua emoção, com todo o seu sentimento, demonstrando todas as suas necessidades. Mas nós estamos em tanta dificuldade que nós colocamos nas mãos de outrem um pedido, às vezes, muito necessário para nós. E aí, eu não estou vivenciando aquele processo. Eu não tenho a emoção daquele momento. E aí fica um pedido, parece que frio, que não toca, às vezes, o coração daquela pessoa. Então é muito importante que nós entendamos que orar a esse Pai maravilhoso, em qualquer situação que nós estejamos passando, em qualquer processo que ela diz aqui, né, emocional, psicológico. Eu fico, às vezes, pensando, quando um filho nosso, consanguíneo, né, chega para nós e diz o seguinte: papai, eu quero conversar com o senhor. E sentamos juntos. E ele vai dizer das suas dificuldades, vai dizer das suas necessidades. Isso toca o coração do pai. E o pai vai envidar todos os esforços ao seu alcance para ajudar da melhor maneira possível aquele filho. Deus não é mais pai do que todos nós? Então, em qualquer situação que nós estejamos, em qualquer momento que nós estejamos, qualquer conflito que nós estejamos passando, mesmo quando a autoestima está lá embaixo, eu digo que eu não sou merecedor. Já ouviram falar isso? Eu não sou merecedor. Por que nós não somos merecedores? O Pai é de infinito amor, infinita misericórdia por nós. Então é muito importante que nós peçamos ao Pai por nós mesmos. Nem sempre é tão fácil a oração assinalada pela perfeita integração da criatura com o Criador. Nem sempre é fácil isso. O que quer dizer isso aqui? Porque nem sempre eu estou preparado para fazer essa integração. Quando nós falamos dos conflitos, né? Às vezes é muita dor, é muito desequilíbrio, é muita dificuldade. E Deus, nós colocamos Deus num patamar tão alto, tão distante de nós, que nós não achamos que não vamos conseguir atingi-lo. Parece que está tão distante, porque as nossas dores são tão grandes. Mas não esqueçamos
esse Pai bondoso, amoroso para com todos nós. A falta salutar do hábito edificante e construtivo interrompe esse fluxo de pensamento e ideias, que aqui a Joana Diante fala estúrdias, que significa imprudentes, insensatas, que interferem no ato, dificultando a sintonia. Eu me coloco numa posição tão inferior, tão desanimado, tão desacreditado em mim mesmo, como filho de Deus, que eu não consigo fazer essa sintonia com o próprio Deus. Muitas vezes, e pode que tenha acontecido com todos nós aqui, de nós começarmos a orar e nos perdermos na oração. Não é porque dormimos, não. Nos perdemos. Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu estou pedindo muita coisa. Eu não mereço essas coisas. Então, o pensamento é fundamental para que eu faça essa sintonia. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante, quando o Cristo diz para nós nos recolhermos. Por que nos recolhermos? Então, a oração não é uma manifestação física, não é um ritual. Não existe, basicamente, lugar para se orar, maneira de se orar. Porque a oração é um pensamento que eu dirijo ao Pai Celestial. Não tem fórmula, não tem palavras. Essa prece do início não está escrita em livro nenhum. Ela saiu de um coração que se dispôs a conectar-se com Deus. Por isso, na doutrina espírita, nós não temos as preces decoradas, as preces colocadas. São preces espontâneas, porque vêm de um coração e de um pensamento que faz essa ligação. Então, nós não temos ainda o hábito salutar desse tipo de oração. Nós, às vezes, achamos que é uma postura física, e aí as pessoas falam assim, não, mas nós temos que estar em pé quando formos orar a Deus, em respeito a Deus, nosso Pai. E eu pergunto, e quem não tem as pernas? Como é que faz? Não, nós temos que estar de joelhos. E como vão orar aqueles que estão presos numa cadeira de roda ou numa cama? Ah, mas eu tenho que falar palavras bonitas. Muitas vezes a gente pede a pessoa fazer uma oração. Não, eu não sei falar bonito. E os mudos, como é que oram? Então nós temos que compreender que orar é o pensamento dirigido ao Criador, que será, em qualquer situação, de pedido a Ele, direcionado e chegando a Ele. Eu vou voltar a repetir que, às vezes, nós colocamos Deus num patamar tão distante de nós, que nós não nos sentimos em condições de rogar a Ele. Evidentemente que Deus é a inteligência suprema, Deus que nos criou. Mas o amor dele por nós é tão grande que Ele está conosco durante todo o tempo. Então, o pensamento, basta pensarmos. A intensidade do pensamento é que vai realmente fazer essa sintonia maior ou menor. Por isso, por esse pensamento, é que Jesus nos recomendou, no seu Evangelho, que quando nós fôssemos orar,
que nós recolhêssemos no quarto. E muita gente acha que é um quarto de 4 paredes. O que Cristo estava querendo nos dizer é nós nos recolhermos em nós. E aí não interessa se eu estou aqui na casa espírita, se eu estou sentado no banco da praça, se eu estou em casa, onde eu esteja. É a reflexão. Eu, naquele momento, eu dirigir o meu pensamento a Deus sem nenhuma interferência. E eu posso estar no meio da multidão. Eu faço isso. A verdadeira oração é aquela na qual o espírito se isola do mundo, encontra-se no santuário da fé e funde-se com o Supremo. Muitas vezes, nós falamos assim, na casa espírita, como foi dito aqui na pregação, vamos fechar os nossos olhos. Muita gente já me questionou por isso. Mas por que na casa espírita vocês mandam fechar os olhos? Apaga-se a luz. É só situações que nos propiciam, que nos permitem essa introspecção. De nós esquecermos tudo que está ao nosso lado. Porque, veja bem, se eu não fecho os olhos, eu vou ficar olhando, né? Eu olho uma coisa, olho outra, quer dizer, eu não faço essa conexão de pensamento. Se está claro aqui que não tem problema, eu posso fazer isso. Né? O apagar as luzes ou diminuir a luminosidade é para permitir que a gente não se distraia muito na hora de fazer a nossa oração. É só por isso, não há um ritualismo. Ah, não, tem ritualismo no Espiritismo, né? Quando eles vão fazer a prece, apaga a luz e manda a gente fechar os olhos. É só uma forma da gente fazer uma concentração melhor. Mas nada disso é necessário se nós temos esse pensamento. Nós conseguimos nos isolar do ambiente que nós estamos. Na oração, um momento específico de paz deve tomar conta de nós. Mas, Rui, é muito difícil. Eu estou em conflito. Eu estou em dificuldades. A conexão é com Deus. Nós vamos imaginar dentro de cada um de nós a figura de Deus, que nós não sabemos qual é, e que não tem uma figura, mas nós imaginamos qualquer coisa. E fixamos esse pensamento para que esta oração seja levada pela nossa emoção e pelo nosso pensamento. É muito importante. Nas determinações tradicionais no passado, impondo a prece era imposta por nós, para nós, não se preocupar em estabelecer que se trata de um colóquio de fé, de esperança e de amor. Um colóquio de fé, de esperança e de amor. Torna-se indispensável a identificação da nossa necessidade para com o Criador. Não interessa qual a situação que nós estivermos passando. Mas nós temos que identificar essa necessidade nossa. Porque é uma questão nossa, não é de Deus. Muitas vezes a gente faz um bandejão, né? Vamos pedir para tudo. Né? E aí você faz, quando eu falo você, nós fazemos um rosário de pedidos, né? Ainda bem que é Deus, né? Ele vai entender todos eles. Aí a gente vai, não há uma, como diz aqui, não há um resumo, vamos dizer assim, nas minhas palavras, da minha maior necessidade, do que realmente eu estou necessitando naquele momento, né? E quando a fé ora, uma vibração ascendente superior rompe as cristalizações mentais
e abre o nosso psiquismo ao Senhor. Quando a oração é feita com fé, com fidelidade, com acreditar. Quando a esperança ora, há uma natural comunhão que devolve a onda da luz, que beneficia quem faz a solicitação. Quando é o amor que ora, sucede uma fusão de psiquismo que culmina no êxtase, no amor. Naquele beijo na boca, que não tem nada de erótico, é só um simbolismo. Nós trouxemos aqui uma mensagem no livro Momento Espírita, volume 2, na página 31, e que tem o título assim, Deus disse não, que fala especificamente na questão da oração. Vejamos aqui. Nas horas difíceis, quando lembramos de rogar a Deus por socorro, nem sempre sabemos interpretar a sua resposta. Isso acontece muito, né? Eu pedi a Deus e Deus não me respondeu. No entanto, a resposta sempre chega de conformidade com as nossas necessidades e merecimentos. Então, viram lá quando a gente falou que nós temos que ter um objetivo de pedir a Deus? Né? Aí vocês falam, mas Deus não sabe do que eu preciso? Sabe. Mas nós temos que dizer a Ele, porque é um processo de humildade nossa. E aqui conta o seguinte, um homem que costumava fazer pedidos específicos a Deus, um dia conseguiu entender a sua resposta e escreveu o seguinte, eu pedi a Deus para tirar a minha dor. Deus disse não, não cabe a mim tirá-la, mas cabe a você desistir dela. Eu pedi a Deus para fazer com que o meu filho deficiente físico fosse perfeito. Deus disse não. Seu espírito é perfeito e o seu corpo é apenas provisório. Eu pedi a Deus para me dar paciência. Deus disse não. A paciência nasce nas tribulações, não é doada, é conquistada. Eu pedi a Deus para me dar felicidade. Deus disse não. Eu lhe dou bênçãos. A felicidade depende de você. Eu pedi a Deus para me proteger da dor. Deus disse não. O sofrimento separa dos apelos do mundo e o traz mais perto de mim. Eu pedi a Deus para me fazer crescer em espírito. Deus disse não. Você tem que crescer sozinho, mas eu lhe podarei para que você possa dar frutos. Eu pedi a Deus todas as coisas para que eu pudesse gostar da vida. Deus disse não. Eu lhe dou vida para que você possa gostar de todas as coisas. E por fim, quando pedi a Deus para me ajudar a amar os outros tanto quanto Ele me ama, Deus disse, finalmente, você captou a ideia. Então nós vamos ver aqui que o que é que nós estamos pedindo a Deus nas nossas orações. Deus, como esse Pai maravilhoso, justo, bom, jamais daria ao seu filho aquilo que não lhe fosse de bem. Como nós, pais humanos, não daríamos ao nosso filho aquilo que o prejudicasse. E nem sempre aquilo que se solicita em momento de aflição terá o mesmo valor, o mesmo significado passados, a urgência e o padecimento. Porque às vezes, no momento de muita dor, de muita aflição, nós pedimos algo a Deus, que cessada a aflição, aquilo nada significará para nós. Orar
é buscar a paz de Deus para uma caminhada iluminativa. Conforme nos afirma o Espírito Emmanuel na mensagem Quando Orardes, do livro Pão Nosso, diz o Espírito Emmanuel: quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, através da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. É algo maravilhoso isso. Nós nos conectamos com a divindade. Uma divindade que pode, naquele momento, representar o bálsamo das nossas feridas, o lenitivo das nossas dores, a água que nos dessedenta, o ombro amigo que nos ampara na caminhada. E na questão número 663 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: as preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Os Espíritos responderam: as vossas provas estão nas mãos de Deus. E existem algumas que devem ser suportadas até o fim. Deus, porém, sempre leva em conta a resignação. A prece atrai para vós os bons espíritos, que, ao vos darem a força de suportá-las, com coragem, faz que elas vos pareçam menos rudes. Já dissemos que a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já é um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo, e o céu te ajudará, bem o sabes. Muita falta faz a prece ao ser humano. Deveria ser uma prática natural de todos nós. Porque pensar no bom agir, pensar no bem, agir corretamente, viver com dignidade, são também formas enriquecedoras de oração sem palavras. Sempre que te sintas acoimado, censurado por qualquer incerteza e aflição, ora com unção. Quando te encontres em júbilo, olha em gratidão. Quando esteja em expectativa, ora acalmando a ansiedade. Jesus, que vivia em plena identificação com Deus, aquela identificação que nós falamos lá atrás, que nós devemos buscar, e que é capaz, é viável a cada um de nós, orava com frequência. Jesus orava com frequência, a fim de que permanecesse na sagrada união. E nós temos no Evangelho de Jesus, sempre ele procurando os momentos para a oração. Jesus assim o fazia para manter a conexão dele com Deus. E quando na cruz, suas últimas palavras de louvor foram de aquiescência à vontade do Pai. Numa verdadeira oração, quando ele disse: tudo está consumado. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que
a melhor oração é o amor. Caridade é também oração. Gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração. Gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração. Gentileza, auxílio e perdão. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor.